Olá, amigos do YouTube. Aqui quem fala é a Tatiane, do canal Amores Tóxicos. O nosso tema de hoje é sobre o mantra dos narcisistas. Querem descobrir? Fiquem comigo. Tem dias, pessoal, que eu me pego pensando que eu preferia ir para as montanhas, caminhar em lâminas de aço, a ter que lidar com o narcisista, a ter que discutir com eles, a ter que ouvir todas as mentiras e discussões, e ouvir sempre o mesmo som, toda vez que eu tento argumentar qualquer coisa. Não foi culpa minha. Não importa qual seja o contexto. Você discorre um texto explicativo, uma lição de moral, e a frase que eles mais sabem dizer é: não foi a minha culpa. Não é culpa minha. Depois dessa frase, como é que você se sente? Frustrado, humilhado, cansado. Depois de toda essa sensação de cansaço, você para pensar melhor e pensa que, quem sabe, é melhor hastear a bandeira branca, desistir. Aí, naturalmente, eles conseguiram o que eles queriam. Na sua doce ilusão de voltar à sua bela vida e a uma vida de paz. Então a gente desiste de ficar tentando explicar para eles razões lógicas pelo qual o comportamento deles não faz sentido. E aí eles simplesmente dizem isso, né? Não é culpa minha. Narcisistas, pessoas tóxicas, com baixa empatia, não tomam responsabilidade pela sua parte no relacionamento. E nos pegamos então a ouvir a mesma frase, o refrão da vida deles. Não foi minha culpa. Então vem todas aquelas mentiras patológicas. Então toda vez que ele fica abrindo a boca para falar mentiras, a culpa é sua. Isso realmente nos enche de um sentimento de frustração e de raiva. E nós vamos para o nosso lado mais agressivo, ok? Então é aí que se explica toda essa paranoia, essa vontade de esgoelar eles que a gente tem. Então eles vão jogar também na sua conta a responsabilidade por eles terem te traído. Porque afinal de contas você estava trabalhando, não dava atenção para ele, e ele precisa de suprimento narcisista. Então o que tu vai fazer? Ele vai te trair. Ou seja, a culpa não foi dele, a culpa foi sua, que foi trabalhar. Outra, quando eles nos descartam, não é culpa minha. O nosso relacionamento não tinha mais futuro. Eu não te amava. Todos os dias você brigava comigo. Então não é a minha culpa porque eu saí com a primeira que apareceu, porque assim, eu estou procurando o amor da minha vida, eu estou procurando a felicidade e no mais, nós estamos separados. Seja mais maduro, supera. E quando eles começam a te difamar por aí? Também não é culpa deles, porque eles só falam sobre o teu comportamento, afinal de contas, tu é uma pessoa descontrolada, não é mesmo? Então, naturalmente, ele se acha no direito de poder falar a teu respeito, sem sentir culpa por isso. Então, eles não entendem os seus limites. Eles acham que você é egoísta por estabelecer limites. E eles, então, eles avançam todos os limites. Como eles não têm, eles querem se encaixar aonde é que cabem. Onde eles podem caber confortavelmente e receber suprimento narcisista, é para lá que eles vão. Que culpa eles têm que eles precisam do suprimento narcisista? E para isso eles vão fazer de tudo. Então, obviamente, na cabeça deles, eles não têm culpa nenhuma. Não têm responsabilidade. Eu sou duas caras, não é mesmo? Mas eu faço de tudo para parecer o quê? Superior. Eu preciso manter a minha imagem.
a minha boa imagem. Então, qual é o problema de ser duas caras? A culpa não é minha. O mais incrível é que eles vão dizer assim na sua cara que vocês fizeram ele ter aquela atitude. Realmente é bastante cansativo. Mas qual é o motivo pelo qual os narcisistas continuam dizendo que a culpa não é deles? Falando isso como se fosse um disco riscado. Se fazendo de vítimas. Tudo isso decorre do problema deles terem uma falta absurda de empatia. Então, dessa maneira, eles não conseguem se colocar no lugar do outro. Porque se eles se colocassem no lugar do outro, eles não fariam tudo isso que eles fazem. Então, a falta de empatia é uma premissa para que ocorram todas essas atitudes, essas consequências. Então, na cabeça deles, realmente não é culpa deles. Então, eles preferem escolher alguém para pôr a culpa. Já viram o episódio o desenho dos Simpsons? Onde o Homer Simpson diz que para ele tá tudo bem, desde que ele tenha alguém para pôr a culpa. Então, não tem problema nenhum, desde que ele tenha alguém para pôr a culpa. Mas não é com todo mundo que eles fazem esse papelzinho ridículo. Eles fazem com aquelas pessoas que não têm o senso de si mesmo, que têm baixa autoestima, que são frágeis, que são pessoas amorosas e que perdoam. Por isso é importante você se fortalecer para não cair nessa cilada. Eles não têm fundamentação interior nenhuma, então eles se sentem muito bem quando eles têm alguém para colocar a culpa, porque assim eles projetam todos os sentimentos que estão dentro deles para fora e acabam dizendo que você que é o responsável por tudo. Isso nada mais é do que projeção. Então, vocês já viram aquele jogo da batata quente? Pro narcisista é isso. O fato é uma batata quente. O erro é uma batata quente. Ele precisa tocar essa batata quente adiante. Ele vai tocar para quem? Para você. Se você derrubar, se você se queimar, a culpa é tua. Ele não tem nada a ver com isso. E dessa maneira o narcisista, então, evita de sentir, né, a frustração, a dor e arrependimento e não tem responsabilidade nenhuma. Ele tem um alívio imediato, na medida que ele tem alguém a quem responsabilizar pelas atitudes dele. Afinal de contas, ele é vítima de tudo, ele é vítima até das leis da física. É incrível isso. Isso é somente projeção. Narcisistas não conseguem perceber que erraram, não conseguem perceber que cometeram um erro e frequentemente, ainda por cima, depois de pôr a culpa em alguém, eles também, mesmo que evidenciado que o erro foi deles, eles não conseguem pedir desculpas. Exatamente por isso, porque quando a gente pede desculpas, a gente assume que errou. E eles não assumem em momento nenhum. Por isso é tão difícil de ouvir desculpas da boca do narcisista. Eventualmente eles vão pedir desculpas, mas se eles têm um interesse maior em alguma coisa. No trabalho, eles podem pedir desculpa, porque senão ficaria muito mal. Então eles praticam uma empatia cognitiva, ou seja, eles aprenderam que aquilo é socialmente aceitável e eles reproduzem, mas não vem do coração deles. Quando ele não sabe lidar com essa situação, né, de não saber ter autorresponsabilidade, ele se enche de fúria. E essa fúria narcisista toma conta dele. E ele, então, tem aqueles acessos de raiva brutais que vocês bem conhecem. E ficam de cara feia, porque eles são como crianças. Birrentas, né, no caso. Eles não suportam estarem vulneráveis. Gente, para amar a gente tem que ser vulnerável. Então, por isso eles não amam, porque eles se colocam sempre numa posição de não vulnerabilidade. Porque quando eles foram vulneráveis na infância, eles sofreram um abuso e isso ficou registrado. Eles se desligaram deles mesmos, fizeram um pacto de desconexão entre o eu deles
e a pessoa, entende? Eles construíram máscaras sociais para poder sobreviver nesse mundo. Então, eles estão desconectados do eu verdadeiro deles. E é bem provável que, se você confrontar o narcisista, ele vai ter comportamentos de pessoas que fazem bullying. Então, eles vão te ofender, ou eles vão fazer mobbing na empresa, né? Que eles, então, fazem essa difamação, fazem a perseguição. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar quietinho, peninho, e vai aceitar. Para evitar, então, ter maiores estresses com essa criatura. Todos esses comportamentos só servem para quê? Para ter controle e ter poder. Porque, na medida do possível, eles não errando, eles podem então cobrar mais. Que eles fazem todas as coisas certas, não é verdade? Eles não erram, então eles podem ser os líderes, os controladores, quem manda. Então você não vai poder usar numa discussão qualquer coisa contra ele, porque você sempre será o errado. Afinal de contas, a culpa não é dele, a culpa é sua. Então, pessoal, na medida que a gente descobre tudo isso, que eles não têm autorresponsabilidade, que eles não têm accountability, a gente pode aceitar que eles são assim e mudar aqui dentro como a gente reage perante esse tipo de situação. Nós estamos no final do ano 2019, prospectando o ano de 2020, que a gente pode reescrever a nossa história, né? Nós não temos como acabar com esse tipo de pessoa, de comportamento, mas nós temos como mudar a nós mesmos para que a gente seja mais feliz, com que a gente seja mais satisfeito com quem nós somos. Porque na medida que a gente é codependente, pessoa empática, enfim, nós não estamos satisfeitos ainda. A gente tem muita insegurança, assim como os narcisistas. E eu particularmente acho que os codependentes são tão venenosos quanto os narcisistas. Eu não me coloco nessa... Eu não me vejo dentro da classe dos codependentes. Talvez eu tenha alguns traços da codependência, mas eu não me percebo dessa maneira. E os traços que eu percebo, eu tenho tentado trabalhar com afinco. Então, esse é o recado que eu tenho para vocês. Eu acredito que aí, na realidade de vocês, também aconteceu isso. Essa velha frase, não é a minha culpa. É uma forma que eles têm de sair pela tangente. Jogar a batata quente para ti, e aí você fica de responsável. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.